mas eu gosto de fazer questãozinha. Principalmente uma questão que eu nunca fiz, que é inédita, aí mesmo me divirto. Olha só, não é real, eu adoro emoções fortes. Então olha só. Não, tá aqui, tá perfeito aqui, eu já vou devolver, eu juro que eu não vou estragar o brinquedinho. A CAF 2015-2, vou resolver a primeira questãozinha que me apareceu aqui, estava ansioso para ver essa prova. Um homem foi ao mercado comprar 2 kg de arroz, 1 kg de feijão, 2 kg de açúcar. Quando saiu, no caixa, utilizou uma barra de PVC para facilitar o transporte da sacola, figura 1. Quando chegou em casa, reclamou para a mulher que ficou cansado, pois a sacola estava pesada. Tentando ajudar o marido, a esposa comentou que ele deveria, na próxima vez, trazer a sacola com as alças nas extremidades da barra de PVC, figura 2. Pois assim faria menos força. Na semana seguinte, o homem foi ao mercado e comprou os mesmos produtos e carregou a sacola, como a esposa havia aconselhado. A alternativa correta sobre a conclusão do homem é... Então tu vê, numa das ocasiões, a sacola ele trouxe assim e usou a barrinha de PVC nessa posição, e aí a mulher falou, não, sou tanso, sou não cego, tu amarra a sacola com as alças retinhas, e aí tu bota a mãozinha aqui, meu querido. E aqui ele tinha segurado dessa maneira, né? Então, figura 1, que é o que o cara fez na primeira semana, figura 2 é o que a mulher recomendou. O que o cara conclui? Letra A. Minha esposa está certa, pois a sacola continua com o mesmo peso da semana passada, no entanto, eu estou fazendo menos força para suportá-la. Estrutura toda, sacola, barra, tudo. Tem o peso e tem uma força para cima, né? Que é o cara que faz. A força resultante tem que ser... Não há nada entre o céu e a terra que ele possa fazer a amarração da sacola que vai fazer ele fazer mais ou menos força. Como é que o nó que tu vai dar na sacola vai... Oh, ficou pesado agora. Esse nó que eu dei aqui ficou fodeu. Agora não vou conseguir carregar. Não faz o menor sentido. As tuas sacolas não podem ficar mais pesadas. Tu vê, isso não é nem física, é bom senso do dia a dia. Como é que pode tu botar os mesmos produtos na sacola e a sacola ficar pesada porque tu amarrou diferente a porra da sacola? Não pode. Não pode. Mas tu tá entendendo o que eu quero dizer? Você está me dizendo que eu, se eu segurar assim, ou segurar aqui, vai mudar o peso da cadeira? Não vai. Mas a força da cadeira é que eu salvo. Ó, eu entendo qual é a confusão da mente de vocês. Assim a sacola tem menos chance de arrebentar. A alça da sacola tem uma tração menor aqui e a alça da sacola faz uma tração maior aqui. Mas quem é a força que o homem tem que combater, gente? É o peso da sacola. O que é peso da sacola? M vezes G. Mudou com a amarração da sacola? Não. Por mais que seja doído, tu tem que assumir. Meu argumento tá bom. Certo? Mas eu concordo. Aqui a sacola tem mais chance de arrebentar do que aqui. Porque aqui vai ter uma tração que vai ter que ser decomposta. Aqui não, né? Eu concordo que a tração na alça da sacola é diferente. Só que ele não falou da dor na mão, né? Deixa eu até ver, ó. Pois assim faria menos força. Está dizendo que o meu vai fazer menos força. A mão dele pode doer menos assim, eu concordo. A sacola pode fazer menos força pelas alças. Mas o homem vai fazer a mesma força antes e depois. Letra B. Minha esposa está errada, pois a sacola continua com o mesmo peso. Eu nem tinha lido antes a outra, da semana passada, e eu continuo fazendo a mesma força para suportá-la. Indubitavelmente. Certo? Fala, meu querido. Eu pensei como se decompar, que seria menor lá, e seria mais difícil de carregar daquele jeito desse. Pois é, tu pensou na força na mão dele, na dor que ele sentiria para carregar, mas não na força que ele estava fazendo. E aí o enunciado falava em força. Tu usou o teu coração, não a física. Física é peso e barreira vezes G. Mas lembra que eu falei para vocês? O vestibular vai botar a questão que usando o coração faz por um caminho. E a gente tem que ser técnico nessa hora. Infelizmente, eu concordo com o gabarito. Letra B. Mas eu quero analisar as outras. De repente, tem alguma coisa muito diferente nas outras letras. Letra C. Minha esposa está certa, pois estava fazendo menos força para suportar a sacola porque ela ficou mais leve. A terra não vai atrair menos a sacola só porque tu amarrou ela diferente. Minha esposa está errada, pois a sacola ficou mais pesada.
do que da semana passada. E eu estou fazendo mais força para suportá-la. Peso é M vezes G, se é a mesma massa, é a mesma força. Eu concordo que o gabarito correto é a letra B. Fiquem à vontade, meus queridos, é só pedir de quem é de quem é. Caiu de novo? Caiu? Dióptria. Vamos que vamos. 32. 32. Nós fizemos lentes, não fizemos? Dióptria é emergência, o inverso do foco. 1 sobre V, 1 sobre F. Dióptria é uma unidade de medida que afere o poder de divergência ou refração de um sistema óptico. Exprime a capacidade de um meio transparente modificar o trajeto da luz. Na ótica, é a unidade de medida da potência de uma lente corretiva, popularmente conhecido como grau. Numa consulta, há 10 anos atrás, um médico oftalmologista receitou um óculos para correção de miopia. Puta! Eu dei um aulão, cara, e falei, galera, vai que cai uma correçãozinha de miopia. E eu falei, não se esqueçam, a distância focal é a próprio ponto remoto. Que delícia, estou emocionado. Correção de miopia para uma pessoa cujas lentes divergentes tinham 2 dióptrias. Então o cara deu a vergência que curava o sujeito, 2 dióptrias. Só que se é miopia, a lente é divergente, então na prática é menos 2 dióptrias. Numa consulta atual, uma nova receita foi feita com 2,5 dióptrias. Opa, a miopia aumentou, a nova lente menos 2,5 dióptria. Em relação à afirmação anterior, assinale a alternativa correta que completa a lacuna da frase seguinte. No período de 10 anos, a distância focal das lentes desse óculos foi... Distância focal é o inverso da vergência, ou vergência é o inverso da distância focal. Esta é a prova mesmo? Então deixa eu ver, o formulário, assim como no último ano, veio na frente ou não veio? Veio atrás? Não veio na primeira. Atrás. Só deixa eu ver se tem, né? Deixa eu ver se tem a formulazinha, só pra... Não tem? É verdade, é normal isso acontecer. Então tu vê, ó, o cara tem que lembrar, né, que vergência é o inverso da distância focal e para poder matar a questãozinha. Qual era a distância focal original? 1 dividido por menos 2. Distância focal menos 0,5 metros ou distância focal menos 50 centímetros. Essa era a original. Depois, quando o problema se agravou, a nova distância focal ficou 1 dividido por menos 2,5. A nova distância focal, 0,4. Menos 0,4 metros. A nova distância focal, menos 40 centímetros. O que ele disse? Vamos ver quais eram as nossas opções. Nesse período de 10 anos, a distância focal das lentes desse óculos foi, letra A, reduzida em 10 centímetros. Era 50, foi para 40 centímetros. Foi reduzida em 10 centímetros. Perfeito. O aluno poderia... Em relação à afirmação anterior, assinale a alternativa correta e completa as lacunas da frase seguinte. Neste período de 10 anos, a distância focal da lente destes óculos foi blá 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 em blá 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 centímetros. Tem que completar o blá blá blá. Aí a letra A dizia que era reduzida 10 centímetros. E realmente, né? Se era 50 centímetros, passou para 40, ela foi reduzida em 10 centímetros. Professor, mas e o menos? Não aumentou 10 centímetros? Distância focal é uma distância, né? O menos é só para lembrar que é uma lente divergente. Então, realmente, foi reduzido em 10 centímetros. Letra A, concordo. Então, daria para dizer que é média pelo aluno, de repente, não, às vezes, não se importar em decorar uma formulazinha ou outra ali. Tu vê, né? Vergência, no meu terceirão, eu vi, eu acho que no último dia de aula, o cara falou, vergência inverso do foco, e tu reza para não cair.
Eu não tive tempo de contar da matéria para decorar o que era divergência. E é isso que ficou difícil a questão, né? Se ele bota a fórmula da divergência no formulário, aí a questão cai de nível, né? Então, uma forma de nivelar a questão é, às vezes, não fornecer a fórmula. É isso aí. Legal a questãozinha. Fiquem à vontade, meus queridos. Feito duas questõezinhas da ACAF de agora, fresquinhas, vamos para a física 7C. Cara, tem uma coisa que eu preciso, eu lembro, cara, que eu não sei se foi na física 6D, que eu saí da sala de aula, estava pegando o ônibus para Erechim, eu pensei, cara, fiz um comentário que merece ser retificado. Deixa eu fazer uma errata, então, da física 6D. Deixa eu apresentar uma errata aqui para vocês. Teve uma aula que eu falei bem corrido sobre polarização da luz. O que é polarizar uma onda? É obrigar que ela vibre em apenas uma direção. O que é a luz polarizada? É a luz onde os campos elétricos vibram todos numa única direção. A luz do dia a dia, geralmente nas lâmpadas, não são polarizadas. Tem algumas formas de a luz ser polarizada. E aí eu te falei, né, que uma das fórmulas, as várias formas que a luz poderia ser polarizada seria refração e reflexão. Aí eu mostrei o que era o ângulo de Brester. Eu falei da difusão. A luz que se difunde na atmosfera, a luz azul, ela é parcialmente polarizada por difusão. Falei por dupla refração ou birrefringência, dupla refração. Dupla refração. E falei, eu acho, do dicroísmo. Só que quando eu fui citar exemplos desses caras, eu troquei, eu acho, o exemplo da dupla refração e do dicroísmo. Que história é essa de dupla refração? Deixa eu fazer um exemplozinho aqui para ficar um pouco mais claro essa errata do volume 6D. Claro, né, cara, que eu estou sendo chato, né, mas eu me sinto muito mal quando eu passo uma informação que eu acho que não ficou completa ou principalmente que ela está errada. Então, assim, ó, dupla refração, um exemplo é tu pegar calcita, que é um tipo de cristal, também chamado de espato da Islândia, isso eu acho que eu comentei com vocês. Espato da Islândia, são sinônimos. Tu pega esse cristal em laboratório, corta ele segundo a sua menor diagonal. Depois que tu cortou esse cristalzinho, esse cristal, tu vai colar esses cristais no lugar original e essa cola que tu vai usar é um bálsamo do Canadá. Quando tu for pegar luz e for fazer luz atingir esse cristal, a luz vai refratar entrando no cristal. Quando a luz for atravessar esse corte que tu colou, tu vai perceber, né, a luz que atinge esse corte, ela não é polarizada, tem campos elétricos vibrando em várias direções. Quando tu vai analisar a luz que atravessa esse corte, um dos raios que atravessa o cristal passa reto. E ele tem a luz polarizada, o campo elétrico vibrando só numa direção. E a luz que refratou obedecendo às leis da refração, o raio ordinário, ele não é polarizado. O que nos interessa é polarizar a luz. Então a gente vai estar interessado nesse raio extraordinário. Raio extraordinário porque ele não obedece às leis da refração. E o raio que refratou normalmente, ele não é polarizado. Eu acho que eu chamei a dupla refração de dicroísmo. Ou eu disse que a turmalina era um exemplo de dupla refração, mas não. A turmalina, que é um cristal natural, que tem a propriedade de naturalmente deixar a luz
polarizada atravessar e a luz não polarizada é absorvida, isso é um exemplo de dicroísmo, o caso da turmalina. Uma pedra preciosa, né? Que tem essa propriedade de polarizar a luz. Então tu vê, eu acho que o erro que eu cometi quando eu citei isso foi que eu falei que a turmalina era um caso de dupla refração ou birrefringência, e na verdade é um caso de dicroísmo. Foi um detalhezinho que me fez sentir mal quando eu abandonei a aula, mas deu, né, não caí em dicroísmo, né? Ufa. Então eu estou me sentindo menos mal. Quanto ao Enem, né, cara, aquela questão que eu tinha arriscado que seria reflexão, o gabarito, embora a gente tenha estudado que refração era possível, o gabarito foi refração, né? Porque eu fiquei muito feliz que eu acho que a maioria dos alunos que estudou um pouquinho, né, foi nesse gabarito, estava torcendo por vocês, como eu disse, e um pouquinho por mim também, que teve uma guria lá no sul, ela me trouxe uma questão de ilusão de ótica, e o gabarito dizia que era reflexão, e ela estava chateada, porque ela achava que o gabarito era refração, e eu concordei com ela. Ah, querida, tens razão, 90% das questões que tu for ver de ilusão de ótica, o gabarito é refração, que é o fenômeno principal envolvido. Falei isso para ela. Mas eu também não vou arrumar o gabarito do cara, porque o cara é dono da questão. Tem reflexão total, né? Então, defendi o gabarito, mas falei para ela que ela estava correta na interpretação dela. Tu imagina, passa 2 semanas, tem o Enem, e cai essa monte da questão. E ela vai lá e bota refração, depois da nossa discussão. E aí o gabarito era reflexão, que nem na apostila. Como é que eu ia olhar para a cara dessa criatura depois, né, cara? É aquela que o professor foi o culpado por o aluno ter errado na questão. Né? Aquilo estava me agoniando. Então eu fiquei feliz de a questão ter saído com aquele gabarito. Claro, meu amor, é um bom prazer. Yeah. Como que vamos? Depois da errata da física 6D, antes de entrar na física 7C, para finalizar o nosso volume 7C, vamos fazer mais uma questãozinha da ACAF. Adoro! Questões inéditas. Se não for isso, o professor de física infarta, porque a física é tão repetitiva. Né? Em um bairro da grande Florianópolis, foi realizada uma prova de mini maratona. Os organizadores pensaram em fazer uma prova semelhante à do Ironman, porém com dimensões reduzidas. O percurso da prova está mostrado no mapa e as medidas são 800 metros de natação, 4.000 metros de percurso de ciclismo, 1.500 metros percurso de corrida. Eu preciso nadar 4 km bom. A prova, vou boiando, né? Tá boiando devagarzinho. A prova começou com uma volta no percurso de natação, em seguida 5 voltas no ciclismo, tá de sacanagem comigo, e finalmente 3 voltas no percurso de corrida. Todos os atletas que participaram da prova tiveram a mesma velocidade escalar média. Perigo, né, cara? O que é velocidade escalar média? É tu pegar o deslocamento escalar e dividir pelo tempo. Mas o que é variação da posição escalar? É a posição final menos a posição... Eles não deram voltas. A posição final não é igual à posição inicial. Então o deslocamento escalar dele é 0 depois que ele completa uma volta. Então todo cara que completou a coisa, a velocidade média dele é nula. Certo? Então é aquela pegadinha, né, de não confundir distância percorrida com deslocamento escalar, que é a posição final menos posição inicial. Né? Me parece que é verdadeiro o item A, mas na dúvida vamos ver os outros itens. Eu já vi vestibular pedindo para calcular a velocidade escalar média, não com deslocamento escalar, e com distância percorrida. Estranho, né? Tem vestibular que a velocidade escalar média, tu vai lá e pega a distância percorrida e divide pelo tempo. Tem de tudo nessa vida, né? Eu vou analisar os outros itens, embora eu ache que o A é o item honesto. Na prova de corrida, cada atleta realizou um deslocamento de 4.500 metros. Deslocamento é a distância medida de linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada, é um vetor, não é distância percorrida. Como é uma volta, o deslocamento é nulo para todos os atletas que completam a volta. Não estou dizendo que ele não andou, gente, estou falando que o deslocamento é nulo, é um vetor. Ponto de partida ao ponto de chegada, a letra B está fora. Letra C. Se um atleta realizou a natação em 10 minutos, sua velocidade média foi de aproximadamente 1,3 metros por segundo. Cuidado, né? A velocidade média, se ele fala só velocidade média, ele não falou nem escalar. Velocidade média é deslocamento dividido pelo
tempo. Se o deslocamento foi nulo, dividido pelo tempo dá 0. Ele deveria ter falado velocidade escalar média, pelo menos, para a gente ter chance de calcular isso. E é possível que calculando dê certo, né? É possível, vamos ver. Natação, 800 metros. Quanto que ele demorou? 10 minutos. 800 metros dividido para 600 segundos dá 8 sextos. 8 sextos, 4 terços. 1,33. Que foda. Foi foda. Foi foda. Cacilda, cara. Então tu vê, velocidade média é uma grandeza vetorial. Que foda. Letra D. Na prova de ciclismo, o primeiro colocado realizou um espaço percorrido de 200 metros e o deslocamento de 0 metros. Na prova de ciclismo, quanto era o ciclismo? 4.000. Quantas voltas? 5. 5 vezes 4, 20.000. Ele percorreu 20.000 metros, mas como deu a volta, o deslocamento é nulo. Concordo, concordo. Então vamos ver qual é o erro da letra A que me parecia correto. Todos os atletas que participaram da prova tiveram a mesma... Ah, ele não falou todos os atletas que completaram. Teve atleta que infartou no meio do caminho. Morreu afogado, os que, né? Por exemplo, como eu nadam que nem um prego, eu nado, entendeu? Mas eu engulo muita água, não consigo. Eu já fiz natação, cara, não consigo fazer 3 piscinas sem tomar água. Não dá. Então não serve. Então, com certeza, se ele tivesse falado que os atletas tivessem completado a prova, estaria verdadeiro. Mas ele não afirmou. Então as pessoas que não completaram a prova não tiveram velocidade nula. Certo? Que coisa perigosa. Como tornar uma questão básica difícil, né? Pô, fiquei de cara. Adorei essa questãozinha. Muito legal. Muito legal. Show. Galerinha, vamos ver se eu consigo bater um papinho sobre a física 7C antes de a gente terminar a aula. Quem é que tem a apostila aí já aberta, uma bala na agulha? Força eletromagnética? Força eletromagnética. Essa é a primeira aulinha já, né? O bio... Eu não deduzi as fórmulas, só vomitei, né? E agora eu vou querer deduzir as formulazinhas para vocês. Show, obrigado, amigo.